Neemias purifica Jerusalém. Esse é o título da lição 13, do capítulo 13 do livro de Neemias. Nós aprendemos, assim, o livro de Neemias está sendo uma grande, assim, libertador, mostrando, ensinando quanta coisa pra gente, né, pastor? Muita coisa. E hoje nós vemos aqui que Neemias purifica Jerusalém. Mas por causa de quê? O que aconteceu? E eu vou falar o esboço aqui da lição e o pastor vai pegar esse fio aí. E é o seguinte, nos versículos 1 até o versículo 3, após a leitura da lei, a multidão mista é separada. Quem era essa multidão mista? Essa multidão mista, você tem ali, né, os estrangeiros. Os amonitas, os moabitas. Os moabitas. A gente, nesse capítulo 13, Denise, a gente tem aí, né, uma situação que o Neemias tem que voltar a Pérsia. Né? Calma aí, deixa eu só completar isso aqui, pastor, para a gente voltar nessa história aí. Até para a gente, né, situar. Para a gente situar. No 13, dos versículo 4 até o 10, ao retornar, quer dizer, Neemias teve que ir para Pérsia, ficou um tempo lá. Quando ele volta, Neemias purifica as câmeras. A gente vai saber por que ele teve que purificar as câmeras, né, pastor? Do 10 até o 14, ele reformula esse serviço na casa de Deus. Ué, o que aconteceu? Não tinha um levita lá? O que aconteceu? Vamos saber disso aí. Você que já leu o capítulo, você sabe, né? Nos versículos 15 até o 22, ele fala sobre a violação do sábado, o que estava acontecendo, entendeu? E no 23 até o final, os casamentos com mulher estrangeira. Esses são os esboços, os pontos fortes. Os pontos que são trabalhados. São trabalhados no capítulo 13, que a gente vai tentar aqui com você. E no início, que fala da leitura da lei, é aquela leitura da lei de Moisés, né, pastor? Torá, né? E eu achei interessante que começa, eu achei muito interessante, falando ali que os amonitas e os moabitas eram proibidos de entrar no templo. Sim. Por que eles eram proibidos? E quando lá atrás os moabitas e os amonitas pagaram Balaão, né, pastor? Para poder amaldiçoar o povo israelita. E ele não conseguiu porque Deus reverteu a maldição em bênção. E Deus dá esse veredito para eles, que eles eram proibidos de entrar no templo. Correto. Não é isso, pastor? É isso, sim. Houve esse suborno. Então, entra aí, pastor, fala sobre essa história. Então, vamos pegar o ponto do início aí, no capítulo 13, essa viagem que o Neemias tem que fazer a Pérsia, né? A gente tem aí provavelmente uns 30 anos depois que o Esdras retornou. Então, desse momento do Esdras até essa viagem, depois de tudo, depois daquele momento de dedicação do já estava tudo organizado. Tudo organizado, pronto. Aí Neemias, essa saída dele até um pouco assim, já tinha trabalhado bastante para organizar tudo, estava tudo certo. Aí ele volta a Pérsia, né? Porque ele deveria ter um compromisso de tempo com o rei, né? Sim. Para estar ali em Judá. Até porque também o prazo, né? É o prazo que o rei deu para ele. Sim. Porque a gente não pode esquecer que Neemias trabalhava com ele. Tinha um cargo muito importante lá na Pérsia. E aí ele volta lá e se distancia um pouco, né, de Jerusalém, da província, de tudo que havia já acontecido. Então ele volta. E estando lá na Pérsia, ele escuta alguns irmãos, né, vão de alguma forma comunicar a ele do que está acontecendo na sua ausência. Aqui no Brasil tem uma brincadeira que o pessoal faz, né, que quando
o gato sai, né? Não tem isso? O rato faz a festa, aconteceu isso lá. Não é verdade? Uhum. Aí o Neemias fica sabendo, né, de todo esse retrocesso na história do povo, né, de Deus. E aí ele fica muito bravo, porque tudo que aconteceu na sua ausência, vamos dizer assim, estaca zero, né? Exatamente. Fora que nos derrubaram muros, né? Tá tudo arrumadinho, mas assim, em termo espiritual e moral, voltou para estaca zero. A pessoa retornou àquela condição, né, de chegada, né? Enfim, aquele momento, tudo aquilo que foi orientado, que teve aquelas reuniões solenes, que você sabe, tudo aquilo, né, enfim, com a ausência do Neemias, o amor esfriou. Exatamente. Isso é mais ou menos quando a gente não coloca a nossa fé em Deus, nas promessas de Deus, nos ensinamentos de Jesus. A gente coloca a nossa fé na pessoa. Na pessoa, no momento. Não é no momento. A gente acaba idolatrando, né, a pessoa. Então, se a pessoa sai de cena, a vida segue o propósito que ela me ensinou, se perde. Se perde, porque apesar de a gente precisar de um referencial na vida, e é muito importante isso, a gente não pode jogar todas as nossas expectativas no ser humano, né? Ficar assim, quando fulano estiver aqui, eu vou ser. Se ele sair... E tem muito disso, né, pastor? Nossa, aí aconteceu isso, a gente está frisando essa parte para você em casa, para você entender assim, que só um momento que o Neemias tem que voltar à peça, todo o trabalho dele de reorganização de uma nação, se né? perdeu. Do povo, né? Se perdeu. E aí nós vamos entrar nos pontos do esboço, os pontos-chave, aonde eles retrocederam, né? O primeiro ponto que a gente lembra vocês em casa é essa questão aí, não é? Dos estrangeiros. Da mistura, né? Da mistura, né? Você sabe muito bem na história do povo de Deus, na história do povo judeu, eles são muito zelosos com a questão de misturar, né? É uma questão deles, mas que naquele momento, né, Neemias foi surpreendido que essa observância aí, né, ela não foi cumprida. Não foi cumprida. Se perdeu. E aí esse é o primeiro ponto, essa mistura. Houve até casamento ali, né, na ausência dele. Parece que o pessoal lá do Tobias... do sacerdote Eliabe, né? Eliabe, que se casou. Eliabe que acabou se casando. Com Tobias, né? E aí, que não era, né? Não era permitido, esse casamento não era permitido. Lembrando que Tobias foi um daqueles que... Por várias razões que a gente não dá tempo de entrar aqui. A gente tinha que fazer um debate histórico sobre essa questão. Mas a questão é que o Neemias havia orientado para não acontecer. E isso foi para ele, assim, muito desafiador, né? Você lembra do Esdras? E quando aconteceu, né, com o Esdras, esses casamentos aí com estrangeiros, o Esdras arrancou o cabelo da cabeça dele. E ele ficou tão apavorado e ficou tão, né, triste com aquela situação. E o Esdras acabou arrancando, né, os cabelos da cabeça e tal. Da barba. Arrancou a barba, né? Neemias já não faz isso, não. Neemias eu acho que tem uma atitude, né, um pouco diferente, que é aquela questão de ficar muito irado e querer resolver a coisa até com, né, fisicamente. Exatamente, né? Queria arrancar das pessoas. Queria arrancar o cabelo das pessoas. Queria pegar o Eliazibe ali e arrancar o cabelo dele. Mas são atitudes, às vezes a pessoa fica muito estressada, né?
acontece conosco também, às vezes, no momento de estresse, a gente quer jogar as coisas, a gente quer, às vezes, até ofender a pessoa fisicamente, né? Deus tem que nos dar controle, nos dar graça. Pastor, o Eliasibe foi terrível, porque ele ainda colocou o Tobias dentro da câmara onde não podia. Onde não podia. Só entrava ali o sacerdote, exatamente. o sumo sacerdote. Assim, pisou na bola, colocou o pé na jaca. Era um lugar, assim, apropriado só mesmo para aquele sacerdote entrar ali e fazer. E os levitas fazerem que era o local onde ficava o moço, era o santo, né? Um negócio assim, de oferta, e ele colocou Tobias ali dentro. Não é? E aí, toda essa discussão toda em torno dos estrangeiros, dessa desobediência que aconteceu. E um outro ponto é exatamente a questão, né, do sábado. Não, antes do levita. Tem a questão do levita, sim, bem lembrado. O povo parou de ofertar, porque começou a ver... De manter, né, os levitas com os dízimos e as ofertas. Aí não conseguiram, os levitas não tinham uma sustentação mais, tiveram que voltar para as terras deles. Exatamente. Então isso chegou ao ouvido de Neemias também. O Neemias, né, ele fica muito assim, preocupado. Ele fica muito assim, vamos dizer assim, né? Ele tem um sentimento de revolta, porque essas coisas já tinham tudo sido trabalhado, né? Ainda mais em relação ao tempo. Igual aquela liderança que a gente trabalha, né, ali, olha, vamos fazer, de repente aquilo tudo se perde, né? A gente fica, né, sem o chão, né? Então Neemias ficou ali muito sem chão, ficou muito revoltado, mas ele consegue resolver aquilo ali, ele consegue devolver, gente, vamos manter aí como era. Coloca o cuidado que a gente tem que ter com a gente vai fazer até uma reflexão sobre isso, pastor. Primeiro, cuidado, a mistura. Nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos nos misturando com o mundo. Sim. É a primeira coisa, é o primeiro tópico, né, pastor? É o primeiro tópico. O segundo, qual Tobias que eu estou colocando dentro da câmera do meu coração? Exatamente. Não é, pastor? Essas são as questões que desdobram os acontecimentos. Exatamente, porque a gente está fazendo paralelo, né, com a nossa vida e com o que aconteceu lá. E também essa fragilidade nossa, né, de não perseverar. Exatamente. Igual aí a gente vê os levitas. Quando os levitas deixaram de dar assistência, ficou abandonado o serviço do templo, ou seja, da adoração a Deus. Nós estamos abandonando também? Isso ficou um pouquinho de lado. Por isso que Neemias volta com todas essas questões. E aí vem o sábado. Primeiro ele vem fazer a purificação, né? Expulsa Tobias. Primeiro ele trabalha isso. Ele trabalha isso, expulsa Tobias, tira as misturas, né, pastor? Tudo como antes. Tudo como antes. E faz a purificação das câmeras, onde traz os levitas de volta, né, pastor? Faz todo esse procedimento. Sim, verdade. E depois o sábado. O sábado é uma tradição, né? Judaica. Eles mantêm essa postura. Nós aqui, os cristãos, comumente, a gente tem o domingo, né? E o judeu tem o sábado. Que é da sexta-feira do sol até o pôr do sol sábado. Não é uma questão de debate para nós, porque... Mas o que estava acontecendo? Para eles, o sábado não se fazia nada, era o descanso. Sim. E o que estava acontecendo? Por que Neemias se irou? Porque estava tendo comércio em Jerusalém no sábado. Então não estava se respeitando o sábado. Eles não respeitavam, achavam que era um dia comum, né? Começaram a ter aquelas práticas anteriores, né? E Neemias foi radical, mandou fechar os portões todinho. Ele não aceitou. Não aceitou e... né? Remanejou isso aí, voltou. Tudo no capítulo 13. Tudo Se isso você no leu, capítulo 13. Você está acompanhando aí que nós estamos pontuando exatamente essas situações ocorrendo aí no capítulo 13 de Neemias, que é o final aí do nosso estudo Neemias.
E aí, a gente também tem que recordar, né, essa questão que a gente precisa trabalhar sobre o templo, né? Eles parecem que também tiveram alguma dificuldade de valorização, não só com os levitas, não só com a questão do sacerdote, mas também com o culto, né? Isso ficou muito assim prejudicado com a ausência do Neemias, e o Neemias faz então um trabalho com eles de valorização do templo, porque eles haviam também banalizado. Deixado o templo de lado. Exatamente. O local que era de comunhão, de adoração, o povo mesmo tinha deixado. Não estava dando, vamos colocar assim, tanta importância, né, pastor? Exato. Então, assim, em tese, o capítulo 13, ele é desenvolvido com essa dinâmica de mostrar para a gente que todo esse trabalho, que aí uns 30 anos de conquista, de realização, por algum tempo, né, eu não sei nem quanto tempo, acho que meses. Tem uns que falam assim que ele durou 1 ano e pouco, 2 anos. Tem assim, uma precisão. Mas foi pouco tempo da ausência do Neemias. Todo esse trabalho que você acompanhou aí, com Esdras e Neemias, isso tudo é ameaçado de uma forma muito prejudicial, porque os sonhos, né, os projetos, tudo certinho, tudo em funcionamento, aquilo tudo volta a estaca zero. E é preciso fazer uma revitalização de tudo aquilo ali para não se perder. Isso aí mostra também a questão do ser humano, né, pastor? Que se você não estiver perseverando em cima daquilo, que a nossa perseverança tem que estar ligada principalmente a Deus. Não pode estar ligada ao homem, né, pastor? Chama isso de inconstância. Exatamente. Né? A inconstância espiritual, eu sei que muitas vezes a gente tem, né, as fragilidades, as lutas, as dificuldades, como um tempo como esse, difícil. E assim, muitas vezes, esses valores, esses princípios que a gente já tem conhecimento, que a gente já sabe, mas diante de tudo que se passa, a gente costuma não se lembrar. Por isso que eu acho que um dos verbos mais importantes nas orações de Neemias é o verbo lembrar. Eu gosto dessa expressão que ele usa, lembra-te. Lembra-te de mim. Né? E às vezes a gente se esquece. E tá aí, né, uma das questões, lembrar. Lembrar é muito importante para a gente não perder o fio da meada e não perder as promessas do Senhor nas nossas vidas. Então, por isso, lembra-te. E aí, se a gente lembrar, a gente não volta, né, a cometer os mesmos erros. Isso aí. Então, então o último tópico desse esboço vem falando sobre os casamentos. O que aconteceu? Voltaram a se casar, né? Se voltar à prática, com pessoas, com mulheres estrangeiras. Que não é a prática deles, né? Eles não têm essa prática, e o Neemias vai consertar isso também. Vai consertar isso aí também. Vai consertar, porque o Neemias não quer essa mistura, né? Então são esses pontos. São esses pontos aí. É importante que você leia o capítulo 13. E como reflexão, que o nosso irmão Wagner termina sempre a lição com uma reflexão, nós vamos refletir no seguinte: no pouco tempo que Neemias esteve longe, as coisas foram bagunçadas, mas com unção, autoridade e graça de Deus, ele trabalhou duro e restabeleceu. Então está mostrando que, mesmo que às vezes a gente caia, volte um pouquinho atrás, mas se a gente tiver, buscar unção, autoridade de Deus em nossa vida, a gente consegue restabelecer o que Deus traçou para nós, né, pastor? E, finalizando, que o Senhor nos conceda o espírito de Neemias,
para defender sua palavra e guardar seus mandamentos. Que não sejamos tão omissos e parciais quanto aqueles que profanaram o sacerdócio. Muito assim, bem colocada, né? Essa situação do Wagner. Que isso aí, que a gente possa estar colocando isso no nosso coração. Perseverar na palavra. Então vamos orar? Vamos orar, depois vamos cantar e terminar. Isso. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Ela é fonte de todo bem. Ela nos ajuda a entender que precisamos lembrar das bênçãos recebidas, das promessas que o Senhor nos fez. Lembrar para que, diante das dificuldades, diante dos infortúnios, diante dos embates da vida, diante das querelas da vida, nós jamais possamos nos esquecer do Senhor. Fica conosco, fica com a igreja, fica com o teu povo e renova as nossas forças para que continuemos a enfrentar essa pandemia com muita fé, com muita esperança de que tudo isto vai passar e tudo vai se fazer novo. Fica conosco, dá-nos um domingo de muita paz e de muito renovo para as nossas forças. Nós oramos, agradecidos pela escola dominical, pelo livro de Neemias e por todos esses ensinamentos, pela vida de Denise, seu esposo Zé, Eduardo, que ao longo desse tempo esteve conosco aqui, nos abrigando, nos acolhendo para a escola dominical. Oramos em nome e por amor de Jesus. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre vós e com toda a igreja, com todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Vamos cantar? Vamos cantar. Zé nos aguarda um pouquinho, Zé? Vamos fechar. Nosso técnico. Nosso Deus é soberano? Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, fez separação das águas, é a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus. Amém. Bom domingo para você, olha, e até a próxima, né? Vamos lembrar do escolão que nós teremos na próxima semana, né? Próximo domingo, resumão de Neemias. O sorteio dessa Bíblia, letra gigante. Então você acompanha aí que nós vamos estar fazendo aí um escolão. Vamos anunciar a data direitinho para que você possa acompanhar. Um grande abraço virtual e até a próxima. Até a próxima, irmãos.